A Luísa Martins vem para cá junto com a Clarissa para a gente repercutir um pouco o PL da anistia. Luísa, você traz essa informação que é super interessante sobre como os ministros do Supremo receberam a escolha do deputado federal Paulinho da Força. Ele que foi escolhido também por esse fator, por ter trânsito no Supremo Tribunal Federal e uma relação próxima ao ministro Alexandre de Moraes. É isso, Tainá, boa tarde para você, para Clarissa, todos que estão conosco hoje aqui no Bastidores, depois de mais uma longa semana. Tainá, é isso, né? A interlocução do deputado Paulinho da Força, ela vai além, na verdade, do ministro Alexandre de Moraes. Ele tem boa interlocução política com vários outros ministros do Supremo, entre eles o ministro Gilmar Mendes, também é próximo do ministro Dias Toffoli e tem um canal aberto de diálogo, digamos assim, com praticamente todos os ministros ali do tribunal. Por isso, Tainá, aqui o nome de Paulinho da Força foi visto como uma moderação necessária, essa foi a expressão que eu ouvi hoje pela manhã, para conduzir os debates sobre a proposta da anistia. Uma fala que foi muito bem interpretada, uma fala proferida pelo deputado Paulinho da Força, foi o fato de que ele disse que vai apresentar um texto de meio termo, né? Ou seja, algo sinalizou ali que não vai embarcar numa ideia mais radical que tem sido defendida principalmente pelos aliados mais próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro, no sentido de uma anistia ampla, geral e restrita que perdoe, de fato, os crimes que foram cometidos tanto na ação penal da trama golpista quanto para os envolvidos no 8 de janeiro. Um outro ponto que foi considerado positivo foi justamente esse que a Gabi vinha nos contando a respeito do rebatismo, digamos assim, da proposta, né? Ontem, essa semana, agora não lembro se foi ontem ou anteontem, mas num jantar com o ex-presidente Michel Temer, Paulinho da Força disse que, foi ontem, aqui a Tainá me sopra no ouvido, mas o Paulinho da Força disse que não é mais PL da anistia, né? Que seria um PL da dosimetria, indicando que o foco, de fato, vai ser uma proposta que reduza as penas. É claro que isso vai beneficiar inevitavelmente o ex-presidente Jair Bolsonaro e também os envolvidos no 8 de janeiro, mas sem aquele carimbo, né, de um perdão total que praticamente invalide a decisão que foi tomada há tão pouco tempo pelo Supremo Tribunal Federal. Até aqui nos bastidores da Corte, Tainá e Clarissa, o que os ministros têm dito é o seguinte: olha, a gente julgou a ação penal, entendeu que havia provas pela condenação de todos os réus. Fizemos o cálculo da dosimetria em cima das penas que foram definidas, que estão na legislação, que foram definidas pelo Parlamento, pelo Poder Legislativo, ou seja, pelo Congresso Nacional. Então, as penas altas a que foram condenados os réus, elas têm a ver com o que está na lei e com o que foi aprovado lá atrás, né, pelo Congresso Nacional. Então, se houver uma decisão do Congresso em diminuir as penas, isso inevitavelmente vai ter que ser aplicado. Não há nenhuma inconstitucionalidade na diminuição das penas, a não ser que fique muito evidente que se trata de um desvio de finalidade, né, que foi feito ali com o objetivo de beneficiar uma pessoa. Não parece ser o caso e não parece ser isso que Paulinho da Força vai construir ao longo das articulações por esse texto. Como a gente tem falado aqui, a urgência foi aprovada em cima de um texto de Marcelo Crivella, mas Paulinho da Força que se comprometeu em entregar uma proposta mais moderada, digamos assim, que vá por esse caminho da redução das penas e não para um perdão total aos crimes cometidos tanto pelos réus do núcleo 1, da trama golpista, quanto pelos envolvidos ali mais diretamente nos ataques do 8 de janeiro. De qualquer maneira, o STF tem evitado nessas interlocuções políticas dizer que tem qualquer tipo de aval prévio à proposta que vai ser aprovada no Congresso, até porque nem se tem direito ainda qual o texto que vai ser, que vai passar ali pela Câmara e pelo Senado, se é que vai passar pelo Senado Federal. Mas, de qualquer maneira, eles têm falado isso, né, que não tem nenhum tipo de aval prévio e negado participação mais direta nesse acordão, né? Até o ministro Alexandre de Moraes enviou uma nota à imprensa dizendo que qualquer acordo é fantasioso e que o STF não faz acordos, apenas, né, aplica ali a legislação
conforme ela consta ali, conforme constam as penas previstas para cada tipo de crime. Então, tem evitado também dar qualquer tipo de garantia de que o texto vá passar pelo crivo do Supremo em caso de judicialização. Mas a interlocução, a abertura para o diálogo que Paulinho da Força tem e parece que vai manter junto aos ministros tem sido avaliada de uma maneira positiva, a avaliação de que podia ser bem pior, né? O Mota podia ter escolhido um relator muito mais alinhado, por exemplo, com o que defende a bancada do PL, né? Com o que defendem aquelas pessoas mais próximas do ex-presidente, no sentido de livrar a barra dele completamente. Não parece isso que se desenha no momento. Paulinho da Força, pelo menos, tem dados indicativos que o Supremo deseja um meio termo, algo que vá não no sentido de uma anistia, de um perdão, de um indulto, mas numa proposta que reduza as penas. Agora, uma questão que a gente precisa observar é se essa redução das penas vai ser apenas para os crimes que dizem respeito ao Estado Democrático de Direito, né, abolição violenta ou golpe de Estado, ou se vai abarcar também o crime de organização criminosa que está sendo atribuído a muitos desses investigados. A avaliação do Supremo é básica e que resume toda a ópera, Tainá e Clarice, aqui, tudo vai depender do texto que for aprovado no Congresso. Não há garantias de que vai passar, mas, de qualquer maneira, esses sinais de Paulinho da Força por um meio termo têm sido muito bem interpretados, recebidos, né, nos bastidores do tribunal.